Criador do céu, da terra e do mar, em cuja presença estamos na tua presença nessa noite, papai. Aqui no santuário viemos te louvar, te adorar, na beleza da tua santidade, Senhor. Sei, meu Deus, que o Senhor vai abençoar cada uma das pessoas que adentraram a porta dentro desse templo, Senhor. Não sairão daqui com as mãos vazias, porque o Senhor é fiel e os teus olhos estão fitos a este lugar, papai. Deus eterno, abençoa aqueles que chegaram, aqueles que ainda vêm pelas ruas desse bairro, papai, que eles estejam protegidos debaixo das tuas potentes mãos. Deus eterno, Santo de Israel, em cuja presença estamos agradecendo a ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, estamos em festa, estamos felizes, estamos alegres. Voltando ao nosso pastor presidente. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos nesta noite, uma noite maravilhosa, onde viemos para adorar o nosso Deus, amém? Quem veio adorar nesta noite? Glória a Deus. Nós somos adoradores, não é, irmãos? Então nesta noite nós vamos dar continuidade. Agradecemos a Deus, porque nós falamos que iniciaremos o culto às 19h15. Aí eu dei uma atrasadinha ali, eu passei com o pastor Leonildo para mostrar ali o terreno. E aí foi bom que os irmãos já começaram, e nós estamos aqui para dar continuidade nesta noite em nome do Senhor Jesus. Agradecemos o pastor Daniel também. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos fazer as apresentações daqui a pouco, mas antes nós vamos ouvir um hino, um louvor. Eu quero convidar aqui a irmã Márcia para louvar, né? E logo após nós já vamos fazer as apresentações dos nossos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E os irmãos têm toda a liberdade de estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oi, som. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Sou pequeno e tão falho, aleluia. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Aleluia, Jesus. Purifica as minhas vestes, no teu sangue remido. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia. Pra te adorar, Senhor. Só quem veio adorar Ele nessa noite. Te
rasga as minhas vestes. Eu não mereço teu amor, eu não mereço, Jesus, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Aleluia. Louvado seja o teu nome nessa noite, Jesus. Que a nossa adoração possa chegar até a ti como um cheiro suave nessa noite. Paira sobre este ambiente, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, adora Ele nessa noite. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Ele te viu, meu irmão, quando você estava lá. Quando você estava lá no silêncio do seu quarto, de joelho dobrado com o fogo no pó. Ele te viu, aleluia. E nessa noite Ele está aqui, aleluia, para te abençoar, para te entregar a vitória. Basta somente você adorar Ele nessa noite. É para te adorar, Senhor, que aqui estamos. É para te adorar que essa igreja foi levantada sobre a face da terra. Essa igreja foi levantada para fazer a diferença neste lugar. Aleluia. Aleluia. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Seus pés, porque santo só tu és. Vem meu louvor receber. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Que está sentindo a presença de Deus? Eu já pude sentir a sua presença. E Ele está aqui conosco. Meus amados, nós vamos fazer aqui as apresentações, para depois a gente seguir dando oportunidade nesta noite, não é? Nós vamos fazer aqui as apresentações dos nossos irmãos que estão desse lado. Eu quero apresentar o nosso irmão Eduardo, irmã Márcia, o que reconciliou lá no ponto de culto, que está atrás, né? Como é o nome dele? Fábio, não é? O Fábio está ali atrás. Na quinta-feira ele recebeu ali uma oração de reconciliação. E os irmãos querem agradecer a Deus pela vida dele. Ele está vindo por primeira vez aqui, viu? Os irmãos querem dar graça pela vida dele, irmãos. Vamos dar bem-vindo a ele. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, né? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Pastor Valdir, parece que tem alguém aqui que eu não conheço. O senhor conhece? A esposa do irmão Antônio lá da chácara, não é? De onde está aí? Vamos dar bem-vindo à nossa irmã. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ali está também a nossa irmã Maria, esposa do evangelista Deusiano. Vamos dar bem-vinda à nossa irmã Maria. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Agora eu quero apresentar os nossos amados ali do chapéu de palha, mas primeiramente apresentar o nosso pastor presidente, pastor Raimundo Torres, não é? Os obreiros que o acompanham, aqui estão os obreiros, presbíteros, não é? Glória a Deus. E os nossos irmãos, fiquem de pé, por favor. Aí está a caravana que vieram do chapéu de palha, irmãos. Os irmãos querem dar glória a Deus e dar bem-vindos em nome de Jesus? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mas o pastor Raimundo tem um lema lá, né, pastor? Como é que é o negócio lá, pastor? Vamos lá? Seja bem-vindos em nome de Jesus.
Esta igreja te ama. Tá. E volte sempre. Vamos aprender, né, irmãos? É um exemplo bom para nós dar bem-vindos aos nossos irmãos. Seja bem-vindo, nosso amado pastor Raimundo Torres. Tá bom então. Os nossos obreiros aqui, não é? O pai da irmã Yara, né? Tem muita gente boa aqui nesta noite. Na realidade, nós somos filhos de Deus, né? Tem mais alguém que eu deixei de apresentar aqui? É claro que não vou apresentar alguém aqui, viu? Todos foram apresentados aqui. Quem é? Tio Carlito. Ah, está ali, não é? Vamos dar bem-vindo a ele? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Glória a Deus. Quero apresentar aqui o... tá aqui. Pastor Damião. Fique de pé, meu amado. Já esteve por aqui, inclusive na posse, não é? Foi na posse. E os irmãos querem dar bem-vindo ao nosso pastor Damião. Vamos lá. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, tá bem? Olha só, nós temos que memorizar aí, tá, irmãos? Glória a Deus, amém. Bom, eu quero aqui apresentar pastor Valdemir para os nossos irmãos, é o primeiro vice. Fique de pé, pastor Valdemir. Nosso segundo vice está aqui, o pastor Daniel, não é? Muito conhecido, ali do pastor Leonildo Soares, não é? Glória a Deus. Nós temos nossos presbíteros, fique de pé, por favor. Nossos presbíteros, evangelista David, não é? Presbítero Alex está ali no som, sonoplastia, glória a Deus. Evangelista Deusiano está ali atrás, não é? Glória a Deus, são nossos obreiros. Os irmãos querem agradecer a Deus pela vida dos obreiros, vamos dizer glória a Deus. E são bem-vindos a este lugar também, viu? Todos nós, amém? Quero apresentar aqui o nosso pastor Leonildo Soares. E a sua esposa missionária é Aldenice, não é? Olha só, para quem não conhece o pastor Leonildo, ele é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Confradespa, ali em Serra Azul, não é? Cumaru do Norte, ali, tá certo? Ele é também supervisor da área 22, que corresponde Água Azul, Serra Azul, Cumaru do Norte, Pau d'Arco, Conceição Redenção e Chapéu de Palha, viu? Ele é o supervisor desses campos, tá bem? Os irmãos querem agradecer a Deus e dar bem-vindo ao nosso pastor, que visitou ontem ali, participou do trabalho no Chapéu de Palha. Vamos dar bem-vindos em nome de Jesus. Agora com aquele lema que... Visitante, seja bem-vindo. Nova presença, é um prazer. Toda igreja estamos unindo. Esta igreja ama você. Pronto, aqui está o pastor Leonildo. Deus abençoe. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, vamos administrando o tempo, porque o tempo é muito precioso. E eu quero dar aqui a oportunidade ao pastor Raimundo Torres, né, para trazer aqui uma palavra. Ontem nós estivemos ali e foi uma bênção ali, tá, irmãos? Foi muito bom a recepção. E hoje pela manhã também o pastor Leonildo permaneceu por lá, tinha o café da comunhão. E foi muito boa a programação também, né? Então, pastor Raimundo Torres, logo após, nós vamos ouvir o círculo de oração, né? As irmãs aqui da igreja, tá bom? A paz do Senhor Jesus. É a satisfação, a alegria no nosso coração de estarmos nesta noite participando deste grandioso culto em adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Me sinto feliz e honrado com parte dos nossos irmãos ali da Canaã, da Agrovila Chapéu de Palha. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que nos acompanham. Quero, nesta noite, trazer aqui uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Um Deus que faz justiça. Lucas capítulo 18, versículo 1.
traz-nos a parábola do juiz iníquo. Diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Amém? Meus queridos amados irmãos, devemos sempre permanecer confiante, permanecer no propósito. Nós vimos que esta viúva não tinha ninguém para defendê-la, né? Para acompanhá-la, mas ela ia todos os dias na presença daquele juiz, pedindo a Deus em oração, acredito eu, em busca que ele resolvesse a sua causa, a sua situação. Mas todos os dias ela ouvia um não da parte daquele juiz, mas ela não desistiu. E nós aprendemos que devemos permanecer perseverantemente, né, no nosso propósito, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, na oração. Aleluia, apresentando a Deus em oração. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente ora um dia, ora 2 dias e a resposta não vem. Mas aprendemos da parte de Deus que devemos permanecer no mesmo propósito até obter de Deus a resposta. Aquela viúva, ela não desistiu, mas ela perseverou em busca da sua resposta, e ela alcançou a resposta, aleluia, que ela precisava. Pois aquele juiz, ele não temia nem a Deus e nem aos homens, mas e todo dia ela batia na porta dele, ele dizia não, mas no outro dia ela voltava. Mas hoje, às vezes nós oramos ao Senhor, né, batemos na porta e nem esperamos a porta abrir e já desistimos. Devemos permanecer perseverando. A porta está fechada, mas devemos continuar crendo que ela vai abrir. Aleluia. E nós vimos, queridos amados, que ela permaneceu firme no propósito. E ele diz, né, não temo nem os homens, nem a Deus, mas vou julgar a causa daquela viúva, para que ela deixe de me importunar. Então devemos permanecer perseverando na oração, crendo no milagre. Deus está no controle de todas as coisas. Não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que o Deus que nós servimos é o Deus da causa impossível, e Ele está aqui nesta noite. Eu retorno o microfone a quem é de direito e agradeço a oportunidade. Amém. Vamos ouvir nossas irmãs que estarão louvando o Senhor. E logo após nós vamos ouvir aqui uma palavra com o nosso segundo vice, que é o pastor Daniel. Conheço há muito tempo também o pastor Leonildo, né? Desde criança. Dos nossos irmãos primitivos morrendo então.
lado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12 e 13 para a base da minha saudação. Texto bem conhecido da igreja, que diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Jesus. Eu, diante desses versículos, eu quero dizer aos irmãos que meu coração está muito alegre, porque o nosso coordenador, muito amigo meu, conheci ele, ele tinha assim, uns 8 anos, por aí assim. Era criancinha mesmo, irmão. E ele, o pai dele, tinha uma fazenda perto da minha fazenda. E tinha muita onça, irmão, e ele desse tamanhozinho, irmão, descalço na lama, no meio da mata, andando. Você está vendo, pastor Leonilson, você está vendo o pai dele, muito amigo meu, e a gente trabalhou junto no evangelismo, homem de Deus, ganhador de alma. Eu tenho a imagem do pastor na minha mente, nunca esqueci dele. João Soares, muito manso, humilde, meigo, simples,
E nós saímos para evangelizar, irmão, não tinha história não. Nós saímos para evangelizar em jejum e só tomava água quando chegava na minha casa ou na casa dele, para tomar água. Mas o evangelho que ele pregava era tão simples, tão humilde, mas quando ele lançava a rede, vinha mesmo. O segredo, irmão, é jejum e oração. E eu estou muito feliz de ver o senhor sentado do lado do meu pastor presidente, pastor Antônio Viana Filho, e o pastor Valdeni. Está aqui um grande amigo meu também, muito amigo meu, viu? Ele mora no meu coração, sem pagar aluguel. É com a botina e tudo mesmo, com o sapato e tudo, viu? Eu estou alegre de ver a união dessas duas igrejas. A união, irmão, faz a diferença. E tomara Deus que isso, pastor presidente, faça sempre. Nós fazer caravana para ir para lá e eles fazer caravana e vir para cá. Mas pelo que eu estou vendo, ele já vai deixando um saldo com nós. Pelo que eu estou vendo, já vai deixar um saldo com nós. Não posso falar muito, irmão, porque nós temos muita coisa para ouvir. Mas não posso também deixar de expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, dentro de uns 3 minutinhos, o que eu li na palavra de Deus, porque isso aqui é um livro sagrado, é uma fonte. E Jesus Cristo disse assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha, irmãos, todos nós, sem exceção de raça, de cor, de tribos ou nações, aqueles que fazer a obra de Deus incansavelmente, sem respeitar limite na obra de Deus, irmão, vai ser assalariado. Não existe no céu ou na terra um patrão melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Ele ofereceu a sua própria vida em resgate da nossa vida, nos dando o direito de passar o portal celestial para dentro da grande glória de Deus. Ele diz: eis que cedo venho. Sabe por que Jesus está dizendo eis que cedo venho? É uma fala, irmão, é de uma orientação, pedindo para que nós, a sua igreja, não ficamos desapercebidos. Devemos olhar para um lado e para o outro. Lá em Marcos capítulo 13, ele disse assim: olhai, vigiai e orai. Temos que estar percebido o que anda acontecendo no globo terrestre, e há um sinal indicativo do fim dos tempos. O galardão é dele, irmãos. Nós não temos galardão, é dele. Agora nós só vamos receber o galardão quando chegarmos lá, segundo o que nós fazemos na obra do Senhor nosso Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero dar bem-vindo aí à irmã da irmã Márcia e à sobrinha, não é isso? Fique de pé, onde está? Ali, com aceno com a sua mão. Vamos dar bem-vindos, vamos lá, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Volte sempre. Irmã Carol, você tem um playback aí para cantar, irmã? Tem, glória a Deus. Leve ali para o nosso presbítero Alex, que está dando ali um apoio na sonoplastia. Mas antes dela preparar ali, eu quero dizer uma coisa. Pastor, eu estou feliz por uma coisa. A gente deveria ter feito um culto de um ano, não era? O ano de... na realidade, esse mês de abril, né? Eu estou alegre. Aproveitando esse momento, pastor, a gente deveria ter feito um culto festivo, eu estava lembrando, né? De um ano, né? Hoje mesmo, 12 de abril, está fazendo um ano que a confradez foi aberta, não é? E nós estamos de festa, pastor. E é motivo de nós agradecer a Deus, sabia? Porque aqui está o nosso supervisor, não é? Está aqui os irmãos. Olha, se fosse programado, talvez não estaria assim. Mas Deus preparou tudo, né, irmãos? E é motivo de nós agradecermos a Deus pelos nossos irmãos que estão aqui, os visitantes, o nosso supervisor, e orar, né, fazer uma oração aqui, agradecer a Deus antes da nossa irmã cantar. Nós vamos fazer uma oração então, agradecendo a Deus. Fique de pé, meus amados irmãos, e vamos agradecer por este momento aqui
na realidade, eu lembrei agorinha, irmãos, tá? Como a gente não preparou o culto, mas o culto ele foi preparado por Deus. E nós agradeceremos aqui todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Como eu já apresentei aqui o nosso pastor Leonildo, eu tenho o prazer e a honra de cedê-lo para que você possa fazer essa oração aqui, pastor, tá? A paz do Senhor, que maravilha. Amém. Quero dizer à igreja que estou recebendo um presente de estar aqui nesta noite, em um ano que está comemorando a Confradespa em Conceição do Araguaia. É uma grande alegria para nós aqui estar nesta noite, amém? A igreja estenda as mãos, nós vamos estar orando, ministrando as bênçãos do Senhor sobre os representantes que aqui estão, pastor, presidente do campo, para que Deus continue abençoando e abençoando esse trabalho, em nome de Jesus. Eterno Deus, aleluia. Pai querido, nesse momento, nesta noite, te apresentamos, Senhor, teus filhos a esta igreja. Deus, hoje está completando o seu primeiro ano de existência aqui em Conceição do Araguaia. O ano de trabalho, o ano de luta, ano de conquista, Senhor. Deus querido, e nesta noite eu venho profetizar o crescimento. A criança, Senhor, nasceu e agora está dando os seus primeiros passos. Ó Deus amado, e eu peço que o Senhor abençoe grandemente, aleluia. Que através desta grande obra, venha ganhar almas para o teu reino nesta cidade, e que esse trabalho venha progredir, venha crescer na tua direção, na tua presença. Deus, é o que nós lhe pedimos e ministramos as tuas bênçãos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar os parabéns, né? Cadê as irmãs que cantam parabéns? Vamos lá. Parabéns. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus, irmãos, amém, glória a Deus. Se eu tivesse conversado com o pastor Leonildo antes, aí a gente tinha até anunciado esta programação do aniversário, né? Mas nós estávamos pensando de fazer esse mês ainda. Mas como hoje é a data, nós já fizemos assim, esse agradecimento ao nosso Deus. Amém, irmãos? Já recebemos aqui a oração. E que Deus continue nos abençoando e abençoando todos os nossos amados irmãos. E que o Senhor venha salvar, né? Transformar e reconciliar muitas vidas aqui neste bairro, nessa cidade. Porque nós estamos orando para que Deus possa abrir portas, não é, irmãos? Tá bom? Nós já temos ali um lote de 1.000 metros quadrados, está ali próximo, e aí nós estamos orando. Já tem irmãos que já se prontificaram de contribuir com tijolos, com cimentos, não é? Já estamos assim alimentando e orando também. E assim que a gente fizer o projeto, fizer o lançamento da pedra fundamental, aí vamos dar um início e Deus vai abrindo as portas e a gente vai construir um templo da Confradespa para que a gente possa estar ali juntos glorificando a Deus. Enquanto a nossa irmã Carol, é isso? Irá louvar o Senhor, nós vamos servir o Senhor com as nossas ofertas, amém, irmãos? Glória a Deus. Se alguém não tem o dinheiro, ali tem um QR Code, né? Hoje já funciona assim, né, irmãos? Você vai lá e aponta o QR Code, você coloca o valor que Deus colocar no teu coração, aquela oferta, né, que Deus colocar no seu coração. A Bíblia diz que nós temos que contribuir, com alegria, não é? Tá certo? Tanto que contribui, o que semeia pouco, ele também recebe a sua retribuição, que semeia muito também. Então, conforme o que Deus colocar no seu coração, tá bom, irmãos? Então nós vamos aqui fazer uma oração já pelos nossos irmãos que irão contribuir. Vamos orar. Eu quero convidar aqui o presbítero Joaquim Souto para fazer essa oração em nome de Jesus.
Bendito Deus, neste momento, Senhor, levantando a voz de oração, meu Deus, para te agradecer e para te pedir. Meu Deus, eu pedindo a ti, Senhor, que venha abençoar, meu Deus, a cada um. Jesus querido, vem multiplicar, Senhor, grandemente, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, ser contribuído com o teu povo, com teus filhos e com tua casa. Jesus querido, vem abençoar grandemente, Senhor, os ofertantes da tua casa. Meu Deus querido, faça com que tudo, Senhor, se renda em dobro. Deus querido, para que possa abençoar, meu Deus, para que tuas mãos sejam abençoadas nos trabalhos, Senhor, no serviço. Deus querido, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor multiplica, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só os irmãos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. É um prazer estar aqui com todos, conhecer mais um povo que vai morar no céu. Cumprimento a tribuna. Aleluia, Jesus. E estamos aqui para somar. Aleluia, Deus. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar ao Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. E ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Aleluia, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar ao Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. E ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço.
isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente pensa que o microfone está baixo, não é, depende de cada voz, né? Isso mesmo. Mas o sonoplasta, ele vai... Quem tem a voz baixa, você aumenta um pouquinho. Quem tem uma voz alta, você abaixa um pouquinho, né? Olha aí, sonoplasta é assim, é igual operador de rádio, né? Glória a Deus. Sonoplasta é um trabalho melindroso, não é? Né, pastor? Rapaz, sonoplasta não é fácil não, ser sonoplasta, não é? Microfone, playback, mas está indo muito bem, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu já quero passar aqui para o pastor Leonildo, tá? Que é o supervisor desta área 22, e ele está conosco, e eu estou passando aqui o trabalho para ele, né? Para ele seguir, né? Com a finalização, com as considerações, tá, pastor? Está aqui, pastor. Pegue o microfone e tome toda a liberdade é do Senhor agora, em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Cumprimentar aos obreiros, em nome do pastor Viana, cumprimentar todos os obreiros, meu amigo pastor Daniel. Pastor Daniel tem 40 e poucos anos que eu conheço ele desse mesmo jeitinho, nem fica velho, nem novo, né? Sorridente, alegre o tempo todo. Aí a cabeça minha tá branca assim, vocês acham que eu sou até mais velho do que ele, mas não sou não. Só tem 45 anos de idade. Novo, né? 45 anos de idade. E feliz, mais ainda, mais alegre, porque nasci no Evangelho. Desses 45 anos de idade, só fiquei 7 meses fora da igreja e voltei chorando, e até hoje estou adorando a Jesus. Glória a Deus. Feliz em ter conhecido essa equipe de obreiros alegres, feliz em estar fazendo a obra do Senhor Jesus, e mais alegre por estar aqui nesta data, hoje, 12 de abril, o dia que iniciou uma grande obra. Quando nós lemos no livro de Neemias, capítulo de número 6, nós vemos ali no versículo de número 3, que quando convida ele a descer, que eles tinham algo para entregar para ele, mas ali Neemias viu que era uma armadilha que estava fazendo para ele. Porque ali eles preocuparam que ele, na construção dos muros de Jerusalém, quando ele começou, pastor, começaram a criticar ele. Ele não vai dar conta, ele não é mestre de obra, ele não é engenheiro, ele não tem dinheiro, não tem ninguém com ele. Mas o importante da obra é que nós começamos ela sozinho. Mas se nós não parar e não dar ouvido aos críticos, àqueles que dizem que não vai dar certo, o segredo é não descer. E aqui estar com um ano de vitória, com um ano de trabalho. E eu quero dizer nesta noite à igreja: não pare para dar ouvido aos críticos, dizendo que não vai dar certo, que não vai prosperar. Deus está no meio desse negócio. Aqui vai ser uma grande obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Começou o Neemias sozinho, mas está vários Neemias aqui fazendo a obra do Senhor. Só os que crerem, adora Ele, glorifica a Ele nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E parabenizar a esta igreja pela coragem, pela determinação, pelas lutas, por estar aqui acreditando num grande projeto futuro que vai estar grande aqui nesta cidade. E muitos vão olhar e vai dizer: ei, valeu a pena nós dar continuidade, valeu a pena nós não olhar para os críticos, valeu a pena aqueles dizer que nós não conseguia, valeu a pena nós dar ouvido à voz do Senhor e não parar com aquilo que Deus tem nos dado. Olhando a esse grande templo, pastor, eu me lembro que no meu primeiro campo missionário eu não tinha uma estrutura como essa que vocês estão. Vocês estão de parabéns, um prédio bonito, banheiro dentro. Eu fui para debaixo de uma laje,
Ela dava 5,5 de frente por 12, ou era 14 metros de comprimento. Uma laje baixa 2,5 metros, 2,5 metros de altura. E ali não tinha janela, aqui tem janela. E nós servíamos ao Senhor ali, não cabia mais de 20 pessoas lá dentro. E Deus honrou ali naquele trabalho, nós continuamos firmes. O segredo é não descer. Alguém vai dizer que não vai dar certo, mas nós dizemos, já deu certo em nome de Jesus. Amém? E mais feliz em estar aqui na supervisão, dando assistência aqui a essa região. E pedir perdão aos irmãos, como foi final de ano, nós teve ali uma grande correria. O campo ali, nós temos congregação com 65 quilômetros de distância. E eu agradeço a Deus pela companheira que Ele tem me dado, a minha esposa. Não mede esforço. Esses dias estive em Cumaru e nós foi de moto, a estrada muito ruim. 100 quilômetros, cheguei em casa, tinha que atender uma congregação. Chegamos 5 horas da tarde, eu disse para ela, nós vamos de carro. Ela, não, vamos de moto de novo. Nós fomos de moto, andamos mais 35 quilômetros, atendemos a congregação e voltamos para trás. Chegamos 1h da manhã em casa, mais alegre, adorando ao nome do Senhor Jesus. O que é isso? É não dar ouvido a quem está nos convidando 24 horas. Vem cá que eu tenho coisa melhor para você. Vem cá, ei. Quantos chega e diz assim, você deixa uma igreja com conforto, toda organizadinha, vem para cá, mas eu quero lhe dizer nesta noite, Deus vai lhe dar o conforto aqui, Deus vai abençoar esta obra, Deus vai abençoar esse trabalho em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ouvir a missionária Aldenice louvando a Deus nesta noite, ela estará louvando a Deus, e me deu vontade, eu ia pregar hoje, mas ouvi uma palavra do pastor Damião hoje de manhã, e eu quero ver o senhor ministrando hoje. Pastor Damião estará ministrando a palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E, aproveitando que a irmã missionária está ali organizando o playback, e dar aqui um recado rapidinho. Nós temos um congresso, pastor Viana, dia 18, 19 e 20 de setembro. Eu estou aqui convidando a igreja, se vocês puderem estar lá presente juntamente conosco nesta data, 18, 19 e 20 de setembro. Ele estará ministrando lá o pastor Manuel de Brito, ali de Recife, é o grande pregador. E quando eu estive agendando ele estava ali em Israel. Eu fico feliz porque ele mesmo atendeu a minha ligação e foi agendado para esta data e estará ali ministrando a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Eu sou da igreja na paz do Senhor, amém? Estamos gratos ao nosso Deus, né? Por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na cidade de Conceição. E mais feliz de estar aqui, né, comemorando um ano, né, da abertura da nossa confradespa aqui, e que o Senhor possa continuar abençoando a cada vida e que possa multiplicar, triplicar o número de salvos neste lugar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu tenho um pai que me ama por inteiro e cuida de mim e me livra dos meus medos, que me escuta e me atende quando eu clamo. Eu não sei viver sem esse pai, pois eu amo. Nas noites em claro, Ele sempre é meu amigo.
Converso com Ele e Ele fala comigo. Falo do que eu sinto, do meu sofrimento que me consome. Ele me olha com olhar de amor e me responde. Me diga quando foi que eu já te deixei só. Me diga quando foi que eu já deixei de te responder. Me diga quando foi que eu já deixei de falar. Me diga. Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar. Eu sempre estou aqui contigo, não temas a nenhum perigo. E sempre que estiveres comigo, estás protegido. Comigo o barco não afunda, comigo de tsunami não inunda. Comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha. Comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, 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 você está comigo. Comigo, comigo, não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo. Contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou bem perto, contigo na muralha, contigo na batalha eu estou contigo. Contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Aleluia, Jesus. Comigo o barco não afunda, comigo de tsunami não inunda. Comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha. Comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, contigo até perdendo você vence. Comigo, 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 você está comigo. Comigo, comigo, não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo. Contigo, contigo, contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensa, contigo no deserto, contigo estou bem perto, contigo na batalha, contigo na fornalha eu estou contigo. Contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Estou contigo até o fim do mundo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido a igreja a colocar de pé. Vamos estar aqui recebendo o pastor Damião, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Pastor Damião está com oportunidade. Aleluia. Louvar. No livro de Jó, no último capítulo, quero louvar a Deus por essa igreja, louvar a Deus pela vida do supervisor dessa área, pastor Leonildo. É um prazer conhecê-lo. Ainda hoje estive falando com o pastor Moacir a seu respeito, falando da sua simplicidade, da sua humildade, né? E foi um prazer estar juntamente com o Senhor nesses 2 dias. Ontem estivemos ali no Chapéu de Palha com o pastor Raimundo Torres e a igreja, e hoje estamos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Viana, está aqui, né? Que está à frente dessa obra, desse trabalho nesse lugar. Dizer ao pastor Antônio Viana e essa igreja que eu estou retornando para essa cidade,
né, para ajudar também nessa obra juntamente com vocês, caminhando rumo ao céu, glorificando a Deus juntamente com vocês nesse lugar. Quis o Senhor nos tirar dessa cidade por 1 ano e 4 meses, né? E agora estamos retornando pela vontade de Deus. Jó capítulo 42, quem encontrou diga amém. Apenas o versículo de número 2 que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Tome seu assento essa noite, seja livre na sua adoração, porque o nosso Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo já provou estar no meio da igreja essa noite. Nós já sentimos a sua presença e Ele está aqui para receber a nossa adoração essa noite. Então não se preocupe com quem está do seu lado. Adore a Deus em espírito e em verdade. Eu carrego comigo um estilo, pastor Torres, de que eu não ando pedindo o povo para levantar a mão e para dar glória, porque eu entendo que a adoração, isso é algo meu, eu não critico quem faz, mas eu entendo que a adoração verdadeira que o Senhor recebe é aquela adoração que sai aqui de dentro. Não é a que eu peço para levantar a mão, não é a que eu peço para dar glória, mas é aquela que a igreja adora em espírito e em verdade. É a adoração que o nosso Deus está recebendo essa noite nesse lugar. Glória a Jesus. Amanhã, complementando o que estava falando, amanhã, logo cedo estarei pegando o caminho rumo ao Mato Grosso, estarei buscando a minha mudança, a minha família, que está lá aguardando, né? Eu vim na frente porque fui convocado para o concurso aqui do município, e vim para organizar a documentação, e deixei tudo para trás, assim, né? Vim rápido, mas estarei retornando amanhã para buscar minha família e a mudança de retorno para essa cidade. Que a igreja ore por nós, para que Deus esteja conosco nesse percurso de ida e de retorno. Amém? Porque o nosso Deus, Ele está no controle. Fique tranquilo, fique tranquila. O nosso Deus nunca perdeu o controle da situação. Em todo o tempo, por mais que nós olhamos e achamos que as coisas estão difíceis, achamos que é o momento de parar, de desistir, o nosso Deus está no controle. Quando os discípulos de Jesus Cristo estavam navegando em alto mar, Jesus Cristo estava no barco, uma grande tempestade se levantou contra aquele barco, e eles achavam que iam perecer no meio daquele mar. Eles olhavam para um lado e para o outro e não encontravam saída, até que chegou o momento que eles lembraram que não estavam apenas eles no barco, estava alguém no barco que domina sobre o mar, sobre o vento, que domina o universo e tem o poder de controlar todas as coisas. Às vezes nós estamos navegando em alto mar, as tempestades se levantam contra nós, as perseguições, as críticas, as murmurações, e nós achamos que ninguém está nos vendo, achamos que não temos socorro, que vamos perecer, que o nosso barco vai afundar. E nós devemos entender que no barco está Jesus de Nazaré, e no momento que Ele quer, Ele acalma a tempestade, Ele para o mar, e tudo segue em uma grande bonança. Jesus Cristo não perdeu o controle. Entenda, às vezes você está passando por um momento difícil na família, um momento difícil nas finanças, um momento difícil no seu ministério. Chega momentos na nossa vida que até mesmo esquecemos das promessas que um dia Deus nos fez.
Mas o nosso Deus que está aqui essa noite, o mesmo Deus que fez promessas lá no passado, é o Deus que está aqui para renovar as promessas, para abrir a sepultura de novo e ressuscitar os sonhos que um dia foram sepultados. Recandarabacandarai. Essa é a igreja de Deus, que está marchando rumo ao céu. E nessa marcha nós não vamos parar por nenhum motivo, porque Ele é o nosso capitão e Ele está diante de nós. As portas do inferno, entenda isso, não vão prevalecer contra a igreja de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Tem muita gente amedrontado, aterrorizado pelas afrontas de Satanás. Satanás levanta porque nós estamos fazendo a obra de Deus e ele não quer que isso aconteça. Ele vai levantar, mas vai levantar para cair, porque o nosso Deus tem o controle da situação dessa igreja. As portas do inferno não prevalecem, nunca prevaleceram e jamais vai prevalecer. Você nunca viu um marceneiro fabricando uma porta dizendo isso aqui é uma arma para a guerra, porque a porta não é arma, porta não é para matar, porta só serve para duas coisas: fechar e abrir. Só que o meu Jesus disse que a porta que Ele fecha, o homem não abre, mas a porta que Ele abre, pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar pessoas contra a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Abai decanto e decandarabacandarabahai. Arabai decanto e decandarás. A porta que Deus abre ninguém fecha. E Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem. Sabe o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Porta não mata, mas porta pode paralisar. Quando você olha ela fechada e você não sabe a quem recorrer. Sabe a forma que o diabo trabalha para nos paralisar, para paralisar a igreja do Senhor, fechando portas. Mas Jesus Cristo nos garantiu, as portas não vão prevalecer. Sabe o que Ele está dizendo? O diabo vai fechar e você vai continuar marchando. O diabo vai fechar outra porta, você vai continuar marchando. A porta vai ter que abrir, porque você não parou, você não paralisou, porque o nosso Deus está te guiando. E aonde você pisar o pé, o demônio vai ter que sair, a porta vai ter que abrir, porque é um profeta de Deus nessa geração, dizendo: essa igreja, essa cidade, esse povo é do Senhor Jesus. Se a porta fechou, não baixa a cabeça, não paralisa, continua marchando. Se o diabo fechou uma porta, continua marchando, porque a porta que ele fecha, não é ele que vem para nos pressionar, somos nós que temos que caminhar e pressionar a porta para ela abrir. Se a porta está fechada, continua marchando. O nosso Deus está do nosso lado. O nosso Deus nunca nos abandonou, nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. O nosso Deus tem provado
dia após dia, que é conosco. E Jesus Cristo, quando subiu, ele disse: eu enviarei outro Consolador, que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Aí por que você vai olhar e vai dizer que está só? Por que é que você vai olhar e vai dizer que ninguém está te vendo, que ninguém está te ouvindo, que ninguém está te enxergando, que ninguém faz nada por ti? Ei, Jesus Cristo enviou o Consolador para estar conosco todos os dias. Bem sei eu, olha só a situação que Jó estava para se reerguer, se levantar do pó e erguer essas palavras: bem sei eu que tudo podes. Ele não limita o agir de Deus, ele não limita o poder de Deus. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e tudo eu posso naquele que me... Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos, nenhuma das tuas promessas poderão ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Nem pelo agir da terra, do homem, nem pelo agir das trevas, do inferno. Nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. O homem pode fazer planos, o homem pode fazer projetos, mas a última palavra vem dele. A última palavra vem do nosso Deus. A última palavra vem do nosso Cristo. E se foi Ele que determinou a vitória, acredite, a vitória é certa. Sabe por que tem muita gente duvidando? Eu sempre falo por onde eu passo. Porque nós somos seres humanos limitados, que estamos abaixo da linha do tempo. E abaixo da linha do tempo a nossa visão ela é limitada. As pessoas não sofrem, pastor Viana, pelo dia de hoje, porque o dia de hoje nos dá a aparência de que nós temos o controle do hoje, de que hoje nós podemos resolver essa situação, de que hoje nós podemos fazer esse negócio, de que hoje dá para solucionar. Agora o que tem tirado o sono das pessoas é o dia do amanhã, porque entre o hoje e o amanhã existe uma noite, que essa noite intercala o hoje do amanhã. E nós que estamos abaixo da linha do tempo, nós olhamos e entendemos que hoje dá para consertar as coisas, mas amanhã nós perdemos o controle. Mas quando nós perdemos o controle, o nosso Deus continua no controle. O nosso Deus não perdeu o controle, porque a noite que nos amedronta, a noite que nos traz insônia, a noite que nos traz o medo, essa noite não existe para Deus, porque Ele é o próprio dia. Para Deus não existe o amanhã, para Deus não existe o ontem, para Deus só existe o hoje. É por isso que quando os discípulos, quando Jesus está na cruz do Calvário, dois homens foram pregados ao seu lado, um à esquerda e o outro à direita. Um deles perdeu a oportunidade, a última oportunidade que tinha, mas um deles agarrou essa oportunidade, virou para Cristo e disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te. Jesus Cristo virou para ele e disse: ainda hoje
Não é amanhã, não é depois, não é o mês que vem, não é o ano que vem, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que o Espírito Santo me fez entender? Porque lá não existe o amanhã, lá não existe a noite que divide o hoje do amanhã. Ele poderia ir agora, Jesus poderia ir depois, nós vamos daqui a não sei quantos dias, ou meses, ou anos, mas quando nós chegarmos lá, ainda é hoje. Quando nós chegarmos lá para aquele ladrão da cruz que foi perdoado, ainda é hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. As mulheres prepararam os aromas, os perfumes, para poderem ir ao sepulcro de Cristo, de Jesus, levar aqueles aromas para ungirem o corpo de Jesus. Jesus Cristo foi sepultado na sexta-feira. Pela tradição, não se poderia fazer nada no sábado. Aquelas mulheres ficaram esperando chegar o domingo pela manhã. Pensa na agonia que essas mulheres ficaram. Eu imagino mulheres que passaram noite sem dormir, esperando chegar o domingo pela manhã para chegar na sepultura e ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegou no domingo pela manhã, a Bíblia diz que elas saíram ainda cedo rumo à sepultura, mas elas iam se questionando uma outra. E qual era o questionamento? Quem removerá a pedra? Quem vai nos remover a pedra? Aquelas mulheres caminharam durante todo aquele percurso sem entender como fariam, se questionando como fariam. Mas quando elas chegaram ao longe, que elas olharam, presbítero Alex, a pedra que elas tanto se preocuparam não estava mais lá. A pedra que tanto tirou o sono delas, que tanto trouxe a preocupação para elas, aquela pedra que trazia tormento, já não estava mais lá. Sabe o que nós entendemos aqui? Jesus Cristo já solucionou por nós. Jesus Cristo já resolveu por nós. E quando nós olhamos, nós não estamos vendo saída, mas Jesus já abriu a porta. Mas nós não chegamos lá ainda para ver. Jesus já removeu a pedra, mas nós ainda não chegamos nesse momento para ver. E quando nós chegarmos, nós vamos entender que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, que nunca perdeu o controle, que nós vamos erguer as mãos para o céu e dizer: só o Senhor é Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Fica firme. Jesus Cristo está no controle. E se Jesus está no barco, a vitória é certa. Amém? Glória a Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Devolvo ao nosso pastor esse microfone, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem entendeu a mensagem, dê um glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir o círculo de oração. A lei do chapéu de palha, louvando a Deus.
Amém. Deus abençoe o círculo de oração. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu não posso encerrar aqui antes de fazer os agradecimentos. Primeiramente, agradecer a nossa convenção, Confradespa, ao nosso presidente, pastor Marinaldo, que tem nos confiado e entregado essa grande responsabilidade. E parabenizar a forma que a nossa convenção está trabalhando. Como eu disse para vocês, eu comecei em um ponto com 2,5 metros de altura. E eu sei contar um pouco num trabalho missionário. E quero dizer que eu nunca tinha visto uma convenção fazer tanto investimento igual a nossa está fazendo. Nós temos aqui na minha supervisão, que não é campo missionário, só Serra Azul onde eu estou. Tem aqui Conceição do Araguaia e nós vemos o investimento da convenção nos terrenos, pagando prestação de terreno, né? Ajudando. Redenção comprou ali um terreno por 100 e poucos mil, me parece. Deu 90 mil de entrada, então o terreno está praticamente pago de redenção. É um grande investimento. Cumaru do Norte, com a amizade que ele teve ali e a admiração, o prefeito da cidade doou um terreno de 25 por frente, por mais 50 de comprimento, no melhor local da cidade. Passados uns 2 meses, alguém sentiu, doou mais outro terreno no centro da cidade. Então, Cumaru do Norte está com 2 terrenos lá para fazer a obra do Senhor Jesus. Mas o que é isso, pastor? É investimento, é um presidente que investe, que ajuda, é companheiro. E toda semana ele me liga: pastor, como é que está? Como está a região aí? E é um presidente, como ele sempre diz, presente. E quero dizer, a igreja aqui em Conceição do Araguaia, a nossa convenção tem um lema: ela não abre uma porta para se fechar. Depois que abre, ela vai continuar crescendo na direção do Senhor. Então continue acreditando nesse grande projeto, continue orando pelo pastor presidente de vocês, pastor Viana, que está aqui na frente do trabalho, juntamente com os obreiros, com seus companheiros. E como eu disse aqui na introdução, os convites são muitos, mas você não dá ouvido, não pare, não desce, continue orando, continue em silêncio, continue adorando ao Senhor Jesus Cristo, amém? Aconteceu algo na minha vida que me chamou muita atenção. No segundo campo que eu estava ali em uma reunião, terminou o culto, eu estava em uma reunião, e a frente da igreja dava essa altura assim, e era uma rampa, e logo a rua, e 2 crianças brincando, uma empurrou a outra, caiu lá embaixo, a 1 metro e pouco de altura. E quando eu escuto o povo: pastor, corre aqui. As mães se estranharam. Uma diz assim: esse menino não tem pai não para educar ele. Aí começaram ali e se agarraram na frente da igreja. E eu tentei ali, quando cheguei já tinha separado, foram embora. E uma das irmãs diz assim: nunca mais eu piso meu pé naquela igreja. E o marido dela era meu vice. E eu fui lá, ela não me recebeu, entrou para dentro do quarto, fechou a porta. Passava na rua, não cumprimentava, eu com a paz do Senhor. Falei: meu Deus, ela zangou, foi comigo, não foi eu que empurrei. E o círculo de oração reuniu, foram lá, ela não recebeu também, o esposo recebeu o círculo de oração e ela ficou dentro da casa. E eu vendo aquela situação, reuni a igreja e disse assim: ei, a partir de hoje ninguém vai mais lá, não comenta mais nada nesse assunto, passe por ela, cumprimente ela com a paz do Senhor, se ela responder bem, se não, continue. Eu fui orar, 15 dias orando por ela. E Deus tem misericórdia da tua filha. O Senhor sabe o que aconteceu. E ela foi visitar Jacundá, ou seja, Pacajá. E quando chega lá, ela disse para o esposo dela: vamos para a igreja hoje. Me deu vontade de ir na igreja, que eu vou. Quando ela entra dentro da igreja, que senta lá atrás e ora, e começa a irmãzinha, aquela do cocôzinho,
vem de lá para cá falando em mistério, coloca a mão na cabeça dela. Ei, o seu pastor tem 15 dias orando por ti para resolver aquele problema. E se você não voltar lá, congregar, pedir perdão, eu vou tirar aquele que foi causado o problema. O que resolve, meus irmãos, é silêncio, é oração. Muitos estão nos batendo. Agora, se eu for bater de frente com o problema, eu vou causar mais problema ainda. Mas quando eu dobro meu joelho, entrego para Deus, Deus resolve todas as questões e nos dá a vitória. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu creio que a igreja aqui em Conceição do Araguaia está orando, está apresentando a Deus. E eu quero dizer nesta noite, grandes bênçãos tem o Senhor a entregar a esse povo, a esta igreja, e vai ser um grande trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Agradecer aqui o pastor Antônio Raimundo Torres, né? A igreja ali do Chapéu de Palha, agradecer a eles pela recepção, que Deus abençoe, e dizer às cozinheiras, quero aqui agradecer vocês, acertaram de cheio, viu? Ontem almocei uma buchada e ontem de noite de novo, né? Então, parabéns, Deus abençoe vocês. E aquela abóbora com o jiló estava muito boa também. Que Deus abençoe as irmãs ali que cozinharam ali no Chapéu de Palha e organizaram. Quero aqui agradecer também ao pastor Viana, toda a equipe, todos os obreiros, pastor Daniel, companheiro que é o pastor. Parece que tem muitos anos que nós se conhecemos, né? Pastor Valdenir, vi ele só na convenção, que tem muito tempo que eu conheci. Com 18 anos de idade eu comecei a participar de convenção e nunca mais parei. Eu acho que faltei umas 2 convenções. Lá no Maranhão em 2003 eu estava lá, quando foi criada a outra convenção, eu estava lá também. E daí para cá sempre participando das convenções e servindo ao Senhor nosso Deus. E agradeço ao pastor Viana, à igreja pela recepção, a missionária que tem nos recepcionado ali na sua residência. Pastor, Deus abençoe grandemente, que Deus continue abrindo porta sobre a vida do Senhor. O senhor tem uma grande experiência no trabalho missionário, já passou fora do Brasil fazendo a obra missionária. Quem sou eu para dizer ao senhor o que é uma obra missionária? Eu creio que o senhor tem um grande conhecimento desse trabalho, e dizer a esta igreja que esse trabalho ele vai sim prosperar diante do Senhor, amém? Conte com o nosso apoio. Estamos ali em Serra Azul trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas estamos sempre comunicando com os nossos companheiros. O que precisar e for ao nosso alcance, nós estamos ali para ajudar esse grande trabalho aqui em Conceição do Araguaia. Deus abençoe, muito obrigado. Da próxima vez, pastor Viana, que eu vim aqui, eu vou ministrar e abençoar esta igreja com uma grande palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Damião por ter ministrado, foi pego assim de surpresa, meio rápido, mas trouxe uma palavra boa, uma palavra sadia. Que Deus continue abençoando ao pastor Damião, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Amém, meus amados irmãos. Quem quer agradecer pela vida do nosso pastor Leonildo? Amém? Sua esposa. E terça-feira o pastor estará em Redenção, não é? Ali com o pastor Romerito. Nós vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus, o pastor já agradeceu pelo nosso pastor Raimundo, ou pela igreja de Chapéu de Palha, não é? Rapaz, mas estava um banquete maravilhoso ali ontem mesmo, viu? Estava bom, tinha a vantagem do interior, né? Um traz uma galinha, um traz um porco, e aí mistura e fica um negócio bom, né? Antes de vir para cá, eu estava numa vila, rapaz, era assim, coisa boa, né? Mas aqui também agradecemos a Deus que na cidade tem as suas vantagens. No interior também tem as suas vantagens. O importante é que onde você estiver fazendo o trabalho do Senhor, o Senhor sempre vai te dar força, né? Não importa o lugar, se é cidade, se é uma vila, o Senhor, Ele coloca o amor no coração para que a gente ame, né, o lugar e as pessoas, amém? Agradecer toda a igreja aí do Chapéu de Palha que veio,
nossos obreiros, não é? Deus abençoe cada um de vocês. O nosso pastor Damião trouxe essa palavra maravilhosa, amém? Meus amados irmãos, a nossa irmã Delfina, as irmãs fizeram aí um negócio aí, para reforçar a barriga, né, irmãos? Não vai ser aqui, porque nós não temos uma estrutura, mas será na residência da irmã Delfina e do presbítero Ivandi. Está aqui o presbítero Ivandi e a irmã Delfina, né? E as irmãs foram ali, prepararam. Eu quero agradecer às nossas irmãs que prepararam esse jantar, né, esse alimento, e também os nossos contribuintes, né, os irmãos que contribuíram, né? Não vou dizer nomes aqui, mas que os irmãos saindo daqui, viu? Alguém vai lhe direcionar, não é longe não. Chega bem ali assim, onde vende gás, né? Um lugar que vende gás, na esquina, virando a segunda casa. Então, alguém vai lhe direcionar. Nós vamos estar indo para ali, irmãos. E o convite é para todos estarem ali, tá bom? Deus continue abençoando grandemente. Terça-feira, meus amados irmãos, teremos o nosso culto de ensinamento, de oração. Convidamos nossos irmãos para estarem presentes, né? Na próxima quinta também terá o culto do círculo de oração. Sexta-feira, a segunda lição da escola bíblica. Convidamos nossos alunos. O tema ou os temas, né, dessa lição, as lições são muito maravilhosas. Então convidamos para que você participe da escola bíblica para ter mais conhecimento, né? Tá certo, irmãos? E assim nós vamos estar anunciando no grupo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o pastor Valdemir fazer a oração e devolvo ao pastor Leonildo para dar as bênçãos apostólicas. Amém? Deus abençoe. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por todo este trabalho desta noite, este culto, Senhor, que nós te adoramos, te oferecemos, te rendemos graça por mais, Senhor, humano, Senhor, de existência deste trabalho. Pai, pela visita do teu filho, Senhor pastor Leonildo, nosso coordenador, a sua esposa, Senhor, que bondosamente tem vindo toda esta região. Abençoa seu trabalho, abençoa as suas jornadas, Senhor. Recompensa os teus filhos, pastor Raimundo Torre, com toda a igreja que vieram, Senhor, para nos dar este apoio. Abençoa, Senhor, de uma forma maravilhosa. Continue conosco, Senhor, nos abençoando e nos dando a tua graça e a tua bênção. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda esta amada igreja, não só hoje, mas que seja para todos sempre. E a igreja digam amém.